Shalom! Povo lindo que vai morar no céu, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que muito nos amou, que entregou a sua vida para nos salvar. Nós estamos aqui para se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias como premissa, Quero mandar um beijo, um abraço aí no seu coração, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Nós temos acompanhado todos os comentários. Sempre quando a gente coloca um coraçãozinho ali da casa de oração é porque a gente leu o seu comentário, tá? E estamos aqui intercedendo por vocês, orando para que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos lá se alimentar dessa palavra, a palavra do Senhor. Nós estamos em Jó, capítulo de número 24. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Neste capítulo 24, Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Vamos ver aqui agora essa linha de raciocínio de Jó. No versículo 1 ele diz: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Então ele está questionando a respeito desse início do capítulo 24. Nós vemos aqui a palavra tempos, Porque em tempos, designa tempos. Então sugere períodos específicos de julgamento, Jó não se queixa de que Deus omite seu julgamento, pelo contrário, sua preocupação é que o julgamento de Deus não sobrevenha num tempo determinado por ele. Na visão de Jó, a retribuição não funciona de acordo com o cronograma terreno e humano, mas segundo a vontade divina. Muito interessante, esse posicionamento de Jó. E aí no versículo 2 diz assim: aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. Levam do órfão o jumento, da viúva toma-lhe o boi. Desviam do caminho aos necessitados e os pobres da terra. Todos têm de esconder-se como asnos monteses no deserto. Saem estes para o seu mister à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e não têm refúgio. Abraçam-se com as rochas. Órfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se toma penhor. De modo que estes andam nus sem roupa e famintos arrastam os molhos. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo padecem sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama, e contudo Deus não tem isso por anormal. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz, pois amanhã para todos eles é como sombra da morte. Mas os terrores de noite lhes são familiares. Vós dizeis: os perversos são levados rapidamente na superfície das águas. Maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas, a escura e o calor desfazem
as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecaram. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto, aquele que devora a estéril e não tem filhos e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes. Vence eles de pé, quando desesperavam da vida. Ele lhes dá descanso e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos deles. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais são cortados, como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará minhas razões? Então aqui a partir do versículo 18 ao 25, a gente vê aqui essa questão do justo e o perverso. O texto, hebraico dá margem a diversas traduções. Alguns sugerem que Jó cedeu às opiniões de seus amigos, no entanto, só porque essas palavras não se parecem com o ponto de vista de Jó sobre o perverso, isso não significa necessariamente que ele não tenha falado. Em momento algum, Jó afirma que os perversos sempre prosperam e nunca são castigados. Ele simplesmente questiona o motivo de Deus tratar o justo e o perverso da mesma forma. Quando a gente pensa nessa questão de Deus tratar o justo e o injusto da mesma forma, a gente precisa pensar um pouco que todos são filhos de Deus, Você tem a pessoa que tem mais de um filho e o filho ali está cometendo pecado, está magoando o pai, ele não deixa de ser filho. Por mais que chegue ali alguma pessoa e fale assim, você tem que escolher. Um dos seus filhos vai para o céu, o outro vai para o inferno. O que o pai, que se preze, que ama o filho vai fazer? Os filhos, vai fazer, olha, leva a mim, mas não toca nos meus filhos. Então, essa questão de quem é justo e quem é perverso, na minha concepção, há um perigo muito grande, porque esse justo e esse perverso são filhos de Deus, Então, assim, é um julgamento meu, mas não é um julgamento de Deus. Deus talvez não vê o perverso como um perverso, mas vê como um filho, com ternura, com amor. A esperança dele se converter, dele se voltar a Cristo, dele, ser uma nova criatura, do nome dele ser escrito no livro da vida. Deus não desiste dos seus, Então, essa questão aqui fica meio controversa por isso, porque se Deus ele é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de justiça, se ele ama todos os seus filhos, como julgar tão severamente esses são perversos e esses são ímpios, Quem cabe o julgamento é a Deus, Ele é o nosso juiz, embora a gente clama por justiça, não é fácil quando você é enganado, quando você é passado para trás, principalmente a gente que gosta de fazer tudo muito certo, de ser pessoas honestas, e quando a gente se depara com uma situação dessa, olha, não é fácil. Eu mesmo recentemente tenho passado por isso, fiz um trabalho de 1 ano e quando era para ter o reconhecimento, essa pessoa não cumpriu com a sua palavra, não está cumprindo, E aí a gente fica naquela, porque a gente tem um papel de homem de Deus que tem que crer no Senhor, Ele é o juiz, mas por outro lado a carne grita dizendo, não, você tem que agir, buscar a justiça, porque isso é injusto, não é honesto. Ele vai continuar a fazer isso com outras pessoas. Então é buscar a Deus, orar, para que ele também como filho, Deus venha falar com ele e intervir nesse meio, nos ajudar, se assim for da vontade dele, Mas eu achei interessante também outra coisa aqui, que o injusto aqui, o perverso, ele muda cerca do lugar,
E aí isso me remeteu ao pensamento que aqui em Extrema tem um homem que ele é conhecido como mudar cerca, porque eu trabalho na área de imóveis, né, corretor de imóveis, e aí conversando com meu amigo ele falou assim, fulano não tem jeito mesmo, ele continua tendo essa prática, mudando a cerca dele de lugar. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não, por quê? Porque essa cerca estava em tal ponto, né? Onde que está aqui dentro do meu terreno? Ele vai mudando aos poucos para dentro do terreno, só que quando agora vai fazer a topografia, né, tirar as dimensões, os limites, né, o plano aritmético dos limites do perímetro do terreno, não tem como, né? Você acaba vendo que houve invasão no terreno. E essa pessoa é assim. E outra coisa que me chamou a atenção também é o que acontece, né, com as pessoas inocentes, né? O injusto, ele vem, invade uma propriedade, invade uma casa, tira a vida de um sangue inocente. E se porventura um pai de família, né, reagir ou acabar tirando a vida de um bandido para se defender, ele prejudicou toda a sua vida, né? Como que é injusto, né, essa vida debaixo do sol diante dos nossos olhos, né? Não diante dos olhos de Deus, porque as pessoas que são certas, que tentam agir na naturalidade, andando pelo caminho reto, parece que é o errado. A cada dia que passa a gente vê, né? Eu tava vendo essa questão agora do carnaval, né? Teve uma escola de samba aí que ganhou aí no Rio de Janeiro, acho que foi no Rio de Janeiro, né? E ali eles fizeram atos, coisas ali, né? De pessoas praticamente que possuídas, e parece que não valeu de nada o ensinamento que o mundo todo teve, o Brasil teve, com relação àquela cena do Carnaval de 2019, ao qual nós vemos ali o diabo como colocando Jesus Cristo numa situação deplorável de derrota. E ali o povo ficou, né, só 2 anos, 3 anos aí sem carnaval, e quando volta, já volta, né, dessa forma. Eu não sou nenhum religioso, nem fanático, respeito a religião, né, a fé das pessoas, mas ao mesmo tempo eles não respeitam também a fé cristã, a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Na nossa concepção só existe um Deus, né? Só existe um Salvador, né? E Ele está aqui, né? Ele habita em nós e através de nós, é o nosso Deus que fala conosco, né? E a gente fica chateado porque realmente existem esses filhos desobedientes que buscam a outros deuses, a outras adorações, e no final do dia, como que a gente vai entender esse amor do Senhor, né? Esse amor verdadeiro, esse amor ágape? Porque Deus ama todos, irmão, não importa, né? Se é ímpio, se é um bandido, se é uma prostituta, se é um religioso, né? Deus ama todos de igual modo, né? E cabe a Ele, não a nós, julgar. Nós temos a nossa visão, né, daquilo que é certo ou errado, mas a visão de Deus não é a nossa visão, não é dessa forma que Ele nos vê, né? Sim, é interessante essa observação de Jó, porque até ele mesmo fala, né, no final aqui do capítulo, ele diz assim: será que está certo? Será que os meus pensamentos aqui estão corretos, né? Pois pode afirmar que eu estou dizendo não corresponde à realidade? Será que é isso mesmo? Quem poderá provar que estou mentindo ou corrigir as minhas palavras? A gente fica aí, né, a pensar também em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória Amém? a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, nós oramos, Senhor, em prol dessa causa, colocamos, Senhor, os Teus filhos, sejam ímpios, sejam bons, em Tuas mãos. O Senhor é o Criador do universo, de todas as coisas, sabe de todas as coisas. Nós somos meros aprendizes aqui nessa terra, discípulos, e
Entendemos, Pai, que a sua vontade é soberana, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor, e nós respeitamos, Senhor, a sua vontade. Nós colocamos, Senhor, sim, em tuas mãos toda injustiça, toda soberba, toda humilhação, toda situação adversa que vem muitas das vezes para ferir esse próprio coitado, essa pessoa que labuta, né, todos os dias para poder colocar o pão na mesa, e quando pensa que não, é pressado para trás, é humilhado, é tantas coisas que acontecem, Senhor. Mas o Senhor, o próprio Jesus, passou por tantas situações aqui na terra, por aflições, e nós sabemos que nós não estamos isentos de passar por tal situação também. Por isso nós oramos e te agradecemos, Senhor, pela provisão de cada dia, pelo alimento, por a gente ter essa riqueza, Pai, que é o seu brilho, que é a sua manifestação do teu Espírito sobre nós, Deus. A única riqueza que nós temos é a tua presença, Senhor. Eu peço, Pai, que ela continue conosco, brilhando a cada dia, Senhor, para que a gente seja pequenos Cristo aqui na terra, que a gente leve luz, paz e amor onde há desigualdade social, onde há muita diversidade, onde ainda há pessoas que não conhecem a tua palavra. Que o ódio, Pai, e a ira venha cessar em nome do Senhor Jesus, que possa haver mais amor e respeito entre o próximo. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e lâmpada que clareia o nosso caminho. Ou seja, nós precisamos andar nesse ambiente de luz, que é a palavra do Senhor. O mundo já está aí, muitos já estão seguindo esse ambiente de escuridão. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!